Bom dia a todos. Agradeço a participação de vocês em mais uma live realizada pelo CCX e também agradeço ao nosso convidado de hoje, Yin Xie, da Innovation, e a nossa organizadora, a Marina Miranda, da Rethink Business. O objetivo da nossa live é mostrar o cenário atual de um dos principais parceiros, ou o principal parceiro econômico do Brasil, a China, no Covid, e as mudanças que ocorreram nos negócios e de que forma afetou os consumidores chineses. Quais são as estratégias que as empresas estão aplicando para superar essa crise? E para falar sobre tudo isso, nós convidamos o Yin, que é o principal especialista em inovação, startup e negócios entre Brasil e China. Atualmente, ele é CEO da China Innovation, que acelera negócios digitais e investimentos em tecnologia entre Brasil e China, auxilia a entrada de startups chinesas no Brasil. E antes ele foi Head of E-Commerce da Latam, da Xiaomi. Participou da startup da Submarino em 1999 e fundou startups de e-commerce. É também colunista do site AA e editor convidado da Época Negócios, entre outros projetos. Enfim, nosso convidado tem muita coisa a nos contar sobre as relações comerciais da China, do pós-Covid e toda essa relação de mudança, que a China está superando nesse momento. Por favor, Yin, a sala é toda sua. Rita, obrigado. Ni hao, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Rita. Obrigado pelo convite, Glória, pela organização. É um momento interessante, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Enfim, eu acho que a gente vai pegar alguns dos grandes aprendizados que a China vem passando, que a China vem tendo nesses últimos meses, pouco mais de 3 meses, 4 meses, compartilhar um pouquinho e ter um pouco, talvez, de referência, inspiração e também falar de algumas oportunidades de negócio especificamente. Como a Rita comentou, meu background é muito ligado à tecnologia e e-commerce, então vou ter um pouco mais de viés nessa parte, que talvez seja um lado menos conhecido. A gente tem visto muito vídeo, matérias na internet, TV, mas eu vou explicar um pouco mais também do que é a referência e do que são os fatores que levaram a China a chegar nesse patamar. E depois eu falo mais de cases e coisas práticas que a gente pode aplicar através desses aprendizados, ok? Então, vamos lá. Então, o nosso tema é muito ligado à nova posição que a China vem assumindo, não só no comércio exterior, na indústria, mas também em inovação. Como a Rita já comentou, um pouco do meu background, eu sou atualmente CEO da China Innovation, que desenvolve negócios entre Brasil e China. Okay? Aqui tem meus contatos, depois vocês podem ficar à vontade para pegar um pouco da referência. Então, eu costumo falar o seguinte, quando a gente pensa em inovação tecnológica, quem é o principal parceiro, quem é a referência, a gente olha muito para os Estados Unidos, até porque historicamente também é referência em outros setores, crescimento econômico, enfim. Mas nesses últimos 2 anos especificamente, talvez a gente possa esticar um pouco mais, 3 anos, outro país tem sido muito atuante na relação com a tecnologia aqui no país, no Brasil, de várias formas diferentes. E vamos pegar um pouquinho alguns outros casos, acho que embaraçou um pouquinho a imagem, pronto. Alguns dos casos que vêm acontecendo, principalmente nos últimos 2 anos, para vocês perceberem que de fato é uma tendência real, ok? Não são só negócios isolados. Talvez o grande deal que aconteceu nos últimos anos é a aquisição da 99, uma das nossas grandes startups, sempre apontado como unicórnio, adquirida pela Didi, que é considerada a Uber da China. E outros 2 grandes players que a gente tem aqui no Brasil também apontados sempre como grandes unicórnios, o Nubank, que é talvez a maior fintech do Brasil e uma das maiores do mundo, foi investida pela Tencent, e é uma empresa que eu vou falar bastante daqui a pouco, e o Alibaba, que é o outro grande player chinês, que muitos de vocês provavelmente já ou
já compraram por algum dos sites deles ou utilizam eles como referência também, investindo na Stone, que é a empresa da maquininha de cartão, e que vem trazendo muitas das referências do que eles fazem lá na China. Outros negócios também, um pouco menores, menos conhecidos, mas também relevantes, como a própria Yellow, a Rappi, a Log. Todas essas empresas receberam investimento direto ou indiretamente de fundos ou de famílias com mais recursos, enfim, negócios estratégicos. Então, eu quero trazer um pouquinho hoje essa visão de como eles estão considerando o Brasil e o que isso gera de oportunidades para nós aqui, como empresa e como empreendedor, como empresário, enfim. Três dos grandes negócios que já tem uma presença muito relevante aqui, o TikTok, que inclusive apareceu no Big Brother, perto da final, o AliExpress, como eu já comentei, um dos grandes sites do Alibaba, e a Animo TV, que é considerada como se fosse a Sports TV, ou a ESPN do mundo dos games eletrônicos. Então, essas são algumas empresas, algumas presenças de empresas chinesas que talvez a gente não conheça essa origem. Como eu comentei, o TikTok, ele é o aplicativo de redes sociais que mais cresceu nesses últimos 2 anos. No Brasil, ele já teve mais download do que o próprio Instagram e o Facebook, isso é super relevante, e agora ganha um patamar, inclusive, de patrocinar um dos principais programas da Rede Globo, e de quebra, eles são o maior unicórnio também em tamanho de valor de mercado. Como comentei também, a outra empresa, a Animo TV, inclusive uma das grandes atividades, um dos grandes eventos que eles fizeram foi uma final de um jogo eletrônico no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. Então, essa aqui é uma foto real que aconteceu, inclusive não é tão recente, já tem praticamente 3 anos. E o AliExpress, por fim, também é uma empresa que já tem uma atuação aqui no Brasil, que é importante. Eles não tinham sequer uma equipe. O AliExpress é um dos maiores e-commerce do país. Em número de pedidos, ele é considerado o segundo ou terceiro, e até então não tinha ninguém aqui atuando. Então, são algumas das iniciativas que são super relevantes, já tem uma presença muito forte no país, muitas vezes concorrendo ou fazendo negócios com empresas brasileiras, talvez sem a gente saber. Isso tudo muito voltado à tecnologia. A gente sempre olha a China com o viés, com os clichês e com a visão anterior. Por isso que quando a gente pergunta para um chinês, falando assim, puxa, o que você acha sobre o crescimento que o país vem tendo nesses últimos anos? E, na verdade, de fato, é uma retomada, uma posição que a China, junto com a Índia, já vem tendo há muitos anos. A China e a Índia foram a maior economia do mundo nos últimos anos, depois a Inglaterra, durante a Revolução Industrial, e mais recentemente os Estados Unidos. O pessoal estava comentando aqui sobre a questão da apresentação. Marcelo, sim, ela vai ficar disponível depois. Eu vou encaminhar o material para vocês poderem também ter acesso. E me avisem também de novo se estiver embaçado ou se estiver embaralhado, para eu tentar controlar, porque muitas vezes pode ser a velocidade da mudança ou a qualidade da internet, ok? Então, quando você fala com o chinês, como eu estava comentando, ele diz que é muito mais uma retomada de uma posição que a China já teve em momentos anteriores da história. Mas, de novo, o país é sempre olhado com os grandes clichês, aquela visão ocidental e principalmente americana, principalmente da mídia americana. Então, quando a gente pensa sobre a China, a gente sempre pensa, ou a gente sempre ouve sobre assuntos ou sobre formas de abordagem com filtros internacionais, filtros americanos. A gente lê sobre, de acordo com o que a CNN nos fala, o que o Washington Post, o New York Times. Dificilmente a gente lê na nossa mídia alguma coisa que o jornalista conseguiu diretamente lá na China, ou que a pessoa esteja falando em primeira mão. Por isso que sempre tem muitos filtros, e é o que a gente tem que tomar mais cuidado nessa relação, e principalmente nesse momento que a gente está passando pela pandemia e por essa grande polarização da economia, ok? Então, essa daqui é a figura, talvez seja a pessoa mais conhecida, o chinês mais conhecido no mundo ocidental, de uma forma geral, o Jack Chan, que é o grande artista agora de Hollywood, né? Não só mais
não só mais do cinema chinês, mas existe um outro Jack que eu vou usar como referência hoje para a nossa apresentação. Então, esse é o Jack Ma, fundador do Alibaba, junto com 17 pessoas. Então, ele, apesar de ser o nome mais conhecido, foram 17 fundadores junto com ele. Atualmente, é uma das maiores empresas do mundo, não só no setor de tecnologia, em e-commerce. Ele tem o que a gente chama de GMV, de volume vendido, quase 3 vezes maior do que a própria Amazon. A gente sempre imagina a Amazon como o maior player de e-commerce do mundo. O Alibaba consegue movimentar quase 3 vezes mais do que a Amazon. O faturamento que é menor, porque o faturamento vem diretamente da comissão, enfim. Depois vou explicar um pouquinho melhor como funciona também. Então, o Jack é o símbolo da China global, da China empreendedora, inovadora e digital. E é o cara que vai nos, de certa forma, guiar nessa nossa apresentação de hoje. Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou, antes de entrar especificamente nos pontos ligados à inovação, vou falar um pouquinho sobre uma questão mais de background, de cultura e das dimensões de país e mercado que possibilitaram a esse crescimento atual da China. O que talvez eu gosto de colocar sempre como grande fator e que possibilita todo esse processo é a escala. Então, a gente está vendo 2 fotos aqui que certamente não vão se repetir tão cedo, que são aglomerados de pessoas. Uma, do meu lado esquerdo, é uma foto de uma feira de empregos e o do lado direito é de um vestibular. Para vocês terem um pouco da dimensão das coisas. Todo mundo sabe que são 1,4 bilhão de pessoas, mas na prática isso significa o quê? Na prática isso significa muita competição. Eu costumo brincar assim que o chinês acorda competindo com 1,4 bilhão de pessoas. Todos os dias, seja seu vizinho, seu colega, seu parente, seu familiar, enfim, até seu irmão, você está competindo porque tem muita gente. Muita gente, obviamente, tem muito espaço, mas as pessoas querem se destacar. Talvez ele queira ser o próximo Jack Ma, talvez ele queira ser o próximo Jack Chen, mas é muito diferente quando a gente tem 200 milhões de pessoas competindo por algumas oportunidades versus 1,4 bilhão de pessoas. E dentro de uma cultura do que é chamado de 996, 996. Esse é um conceito que se aprofundou nos últimos anos, principalmente no mercado de tecnologia, e, na verdade, eu já me incluo entre vocês, empresários, nós comerciantes, enfim, aqui no Brasil, muitos também já praticam isso, mas isso é muito importante, trabalhar às 9 horas da manhã, às 9 horas da noite, 6 dias por semana. Isso é dentro daquele contexto de muitas pessoas competindo, muitas oportunidades, as pessoas não só trabalham nesse ritmo porque precisam, mas porque ele tem que ser um pouco melhor do que o vizinho. Aqui eu não estou colocando juízo de valor se faz sentido, se é sustentável, se as pessoas conseguem se manter, ou se é bom ou ruim para a saúde. É um fato. Então, um chinês, ele sabe que ele precisa não ser só melhor, não só trabalhar com mais produtividade, mas ele até também em carga horária. Então, várias coisas ele sempre vai buscando para tentar superar o outro. Dentro de um país, de uma cultura muito focada na educação. Acho que quem acompanhou, sou um descendente chinês, nascido aqui no Brasil. Bom, a Glória, sei que também ela é nascida aqui e vem de uma cultura oriental. Nossos pais, nossos ancestrais e os asiáticos, de uma forma geral, prezam muito pela educação. Aqui são alguns números da quantidade de graduados nos cursos do que a gente chama de STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que são cursos que direcionam muito para a criação de empresas de tecnologia, startups, engenheiros de tecnologia, programadores, enfim, que são uma boa parte na mão de obra e da massa de pessoas que vão empreender e que vão criar as próximas inovações tecnológicas. Aqui, como ordem de grandeza, na China, foram 4 milhões e 700. A Índia, que a gente sempre olhou muito como mão de obra de tecnologia, 2.600. Como comparação, a ordem de grandeza, Brasil, 150 mil, isso por ano. Então, nós formamos 150 mil dentro de uma dimensão que a gente precisaria muito mais pessoas para conseguir competir também nesse mercado. Principalmente porque isso reflete nas empresas e dentro de uma cultura também de velocidade, que a gente chama assim, provavelmente muitos de vocês, eu sei que já foram para a China,
uma das coisas que provavelmente voltam, quem já foi várias vezes, eu sei que muitos já foram várias vezes, voltam e sempre falam assim, poxa, as coisas acontecem muito rapidamente na China, não só no mercado, mas nas empresas também. Então, esse gráfico mostra, esse timeline mostra, de uma forma simples, duas empresas, uma empresa americana, a Microsoft, na época, tinha o Messenger, comparando com uma empresa chinesa competindo de uma funcionalidade que os chineses colocaram lá na frente e a Microsoft levou quase 7 anos para conseguir fazer a mesma funcionalidade. A Microsoft, que é tida como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, não só um problema técnico, mas um tecnológico, mas principalmente de agilidade e velocidade para fazer isso. E um dos resultados é esse gráfico aqui. Unicórnio, talvez muitos de vocês já saibam, que é a denominação dada para as startups, para as empresas de tecnologia que tem um valor de mercado de mais de $1 bilhão. O tempo médio que os chineses, que os unicórnios chineses levaram para chegar nesse estágio versus as empresas americanas. Então, os chineses estão levando, em média, 4 anos versus os americanos levando 7 anos. Então, é quase a metade do tempo para um unicórnio chinês atingir esse patamar. De novo, é a questão da velocidade das coisas acontecendo lá. Dentro de um mercado que também, de novo, a gente vem acompanhando nos últimos anos da classe média explodindo, tem números que indicam até 400, 500 milhões de pessoas na China como classe média, talvez 2 ou até 3 vezes o tamanho da população do Brasil, só em classe média, com o poder de compras no mesmo patamar que a nossa classe média brasileira internacional. Em um patamar, uma classe média, uma população que passou pelo fenômeno do que a gente chama de salto de tecnologia, ou seja, alguma coisa muito parecida do que a gente teve alguns anos atrás, da maturidade. Se lembrarmos bem, no final da década de 90, uma boa parte da população brasileira estava começando a acessar a internet. E o acesso à internet era basicamente pelo computador de mesa, pelo desktop e alguns pelo notebook. Só que a grande maioria da nossa população nunca conseguiu fazer isso. E quando eles foram acessar a internet pela primeira vez, já foi pelo celular. E a mesma coisa aconteceu na China. Então, isso é o que a gente chama de salto de tecnologia. As pessoas saltaram a internet de mesa e foram direto para o celular. E as pessoas também estão passando por esse fenômeno na China de saltar o meio de pagamento, que para quem era desbancarizado, talvez seja um meio de pagamento físico, o cartão de crédito, por exemplo, indo direto para o pagamento via celular. E na mesma coisa no e-commerce. O comércio físico na China não era tão estabelecido, não era tão enraizado nas pessoas. Então, muitos não tinham fidelidade, não tinham muito nem o costume. Isso, quando as pessoas começaram a ter uma renda maior, já saltaram, foram direto para uma boa parte para consumir via e-commerce. Então, isso é um salto de tecnologia que no Brasil aconteceu em um grau menor, mas muito parecido com esse fenômeno também. Isso resulta em situações como essa, na adoção de tecnologia. Isso comparando em alguns setores, em 5 principais setores, empresas americanas versus os seus pares chineses, para alcançar 50% do mercado doméstico. Ou seja, a Amazon levou 14 anos para atingir mais de 50% do mercado de e-commerce nos Estados Unidos. A empresa chinesa, que aqui é uma das divisões do Alibaba, levou 9 anos para atingir o mesmo patamar. O meio de pagamento da Apple, o Apple Pay, ainda não tem mais de 50%, sendo que o Alipay levou 4 anos e assim por diante. Aqui, como comparação, a Uber, que não atingiu 50% do mercado americano, porque tem vários players competindo, enquanto isso, o principal concorrente, a Didi, levou 3 anos para atingir o mesmo patamar. 3 anos, inclusive, foi o tempo que eles levaram para atingir 1 bilhão de corridas antes da própria Uber. Dentro de um mercado com muito recurso, muito dinheiro, muita liquidez e muito desse dinheiro voltado para capital de risco, para venture capital, que é o dinheiro que é voltado para a inovação, para as empresas que estão surgindo, para a próxima Uber, para a próxima B2W, para a próxima o AliExpress, enfim, muito voltado para inovação e para várias empresas. A China e os Estados Unidos, nos últimos anos, têm o mesmo patamar de valor aplicado. E isso dentro de um mercado onde passam pelo ciclo completo, ou seja, empresas que receberam esse dinheiro e depois começaram a
abrir o capital, e quando abre o capital, os investidores e os próprios fundadores, empreendedores começam a reinvestir. Isso cria o que a gente chama de ciclo completo de investimento. Mas agora, a pergunta que talvez mais importe para nós, como empresários, executivos, é: a China realmente inova? O que a China está fazendo de diferente? Se a gente pensar no passado, a gente tem as grandes invenções, bússola, papel, pólvora, imprensa, e até como curiosidade, o futebol. Se vocês forem buscar no site da FIFA, a primeira modalidade que a FIFA reconhece como mais próxima do futebol moderno foi realizado na China, milhares de anos atrás, com uma curiosidade, em vez de uma bola, era com a cabeça dos inimigos, mas é o que a FIFA reconhece como alguma coisa próxima. E trazendo isso para o presente, o que a China tem feito de diferente de fato? Porque a gente sempre olha, principalmente quem trabalha muito com produto, importação, sempre pensa a China como mera cópia, mera indústria do mundo, onde eu vou buscar os produtos, né? Aqui eu coloquei duas fotos do que é presente. Então, um é o celular, o sujeito fazendo uma compra pelo celular, e outro fazendo pagamento via celular. E, de fato, não são tecnologias que os chineses inventaram. Não são coisas que eles criaram e depois foram para o mundo. Pelo contrário, eles começaram a seguir uma tecnologia existente. E o que é importante aqui nesse caso, uma visão diferente de inovação da China versus uma inovação americana. Eu sempre brinco que é o seguinte: os americanos querem pensar em inovações tecnológicas, coisas que vão salvar a humanidade, vão transformar o mundo. Os chineses são muito mais pragmáticos nisso. Vão pegar alguma tecnologia, aplicar, transformar em coisas tangíveis, em serviços, em produtos, para aplicar e aproveitar alguma oportunidade de negócio, atender algum nicho. E a vantagem deles, obviamente, é que os nichos são gigantescos, né? Às vezes, nichos de mercado na China são maiores do que a população de vários países somados. Então, o que a China vem trazendo de diferente nesses últimos anos não é tecnologia. De fato, é como crescer, como transformar alguma coisa num produto e expandir e como ganhar dinheiro. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, vocês vão entender perfeitamente o QR Code, que agora vem se disseminando no país, aqui no Brasil, para pagamento via celular. E esse pagamento, esse formato que aqui no Brasil a gente está fazendo com o iFood, com a Rappi e até a própria Cielo também tem, ele foi criado na China, ele foi começado a desenvolver na China. As empresas americanas e europeias, de uma forma geral, sempre buscaram muito o modelo de aproximação. Alguns de vocês devem utilizar o cartãozinho com chip. Só que aí você precisa de um leitor, a sua maquininha precisa de um leitor. Enquanto isso, um QR Code, você só precisa de um celular. Uma boa parte dos celulares existentes, mesmo de baixa qualidade, já leem um QR Code. Isso se torna muito mais fácil para conseguir receber. Alguns de vocês já devem ter visto até vídeos no YouTube mostrando mendigos na China recebendo pagamento e com QR Code pendurado, simplesmente impresso. Ou seja, só preciso de um celular, eu não preciso de uma maquininha. Isso foi utilizando uma tecnologia de QR Code que existe há 15 anos. Então, isso mostra bastante esse tipo de formato. Estados Unidos, sim, de fato, ainda é referência de tecnologia no mundo, a gente não pode negar isso, não pode... É alguma coisa que já... Deixa eu ver se a apresentação... Ok. Das 20 maiores empresas do mundo em valor de mercado, as que estão azul nesse gráfico são as empresas americanas e as em vermelho são as empresas chinesas. Vocês vão reparar que todas as americanas são internacionais. E a maioria das que estão em vermelho, as chinesas, ainda são muito locais. E são, comparado com todas as grandes empresas de internet, elas são, aqui a gente tem destaque a poucos deles. Então, isso significa que, em algum momento, as empresas chinesas vão começar a mudar, vão começar a expandir ainda mais. Deixa eu voltar. Aparentemente, a gente está com um problema na apresentação. Então, em algum momento, esse ranking das maiores empresas de tecnologia do mundo vai ter uma alteração significativa também. E provavelmente esse ranking, esse gráfico aqui, daqui a 3, 4 anos, vai ficar mais vermelho do que azul. Ok? Acho que agora já ficou melhor, né? Mas de qualquer forma aqui,
eu quero trazer para vocês uma referência importante. A penetração da internet na China já é mais relevante do que no próprio Estados Unidos. Nesse gráfico aqui mostra o grau, o percentual que o PIB chinês advém do mercado de internet. Quase 7%, e esse aqui é um indicador de praticamente 3 anos atrás. Enquanto isso, nos Estados Unidos, era quase 5,4% e no Brasil 2,4%. Isso significa que dentro do PIB desses países, a internet, a tecnologia é mais relevante na China do que nos Estados Unidos. Travou de novo. Vamos lá. Daqui a pouco, acho que isso aqui vai ser mais simples de vocês entenderem. Ok. Acho que agora está melhor. Então, vocês podem ver que a China tem a segunda maior penetração da internet na sua economia. E, de novo, internet que foi inventada nos Estados Unidos, internet que iniciou e que aparentemente a gente tem a impressão que é mais relevante nos Estados Unidos do que na China, talvez em números absolutos sim, porque o PIB americano ainda é muito maior do que o chinês, mas como penetração e relevância na China a gente já pode entender que é maior. E uma das grandes áreas de destaque é essa daqui, que é o que a gente está vivendo já no Brasil, o pagamento via celular. Em 2016, essa diferença entre China e Estados Unidos era, a favor da China, a China tinha 80 vezes a mais do que os Estados Unidos em movimentação via celular. 80 vezes, a gente não está falando de 80%. A expectativa, as estimativas iniciais para esse na China via celular do que nos Estados Unidos. E esse número, em função da Covid, deve bater, de fato, 200 vezes. Ok? 200 vezes. E não só via celular, como aqui na foto vocês podem ver essa moça na frente de um totem fazendo pagamento via reconhecimento facial. Cada vez mais, não só o pagamento via celular, mas não ter nenhum aparelho, nenhum device. No ano passado, antes da Covid, 200 milhões de chineses já tinham feito pagamento pelo menos uma vez via reconhecimento facial. 200 milhões, ou seja, um Brasil inteiro. Então, nesse momento que a gente está falando agora, provavelmente é possível que esse número tenha multiplicado várias vezes. Em outro mercado também, uma liderança praticamente inconteste dos chineses no comércio eletrônico, em duas dimensões. Uma dimensão é a penetração dentro do varejo. Enquanto no Brasil a gente tem o e-commerce, isso leva em consideração que é antes da Covid, ok? Antes da Covid, cerca de 5% do nosso varejo vinha do comércio eletrônico. Nos Estados Unidos, esse número era cerca de 18%, enquanto na China era 25%. Ou seja, antes, até dezembro do ano passado, de 4 vendas feitas no varejo chinês, uma era em comércio eletrônico, de cada 4 vendas. Esse número, obviamente, durante a Covid explodiu, essa penetração atingiu mais de 80%, assim como no Brasil e no próprio Estados Unidos também aumentou bastante. E a expectativa dos analistas é que no retorno as coisas voltem no patamar talvez próximo a 50%. Ou seja, na China a expectativa é que metade das vendas do varejo sejam via comércio eletrônico. Okay? E não só na penetração local como internacional. O e-commerce global, quase até também no final do ano passado, cerca de 60% do e-commerce do mundo todo era originado, feito localmente ou originado na China. Ou seja, um chinês comprando de uma empresa chinesa, ou um chinês vendendo para fora, ou um chinês comprando de fora. Também o que a gente chama de cross-border. Eu tinha comentado o exemplo do AliExpress, de chineses vendendo para fora. Um dos grandes movimentos dos últimos anos é dos chineses comprando produtos internacionais de sites internacionais. Okay? Daqui a pouco também vou mencionar um pouco mais desse volume. E uma das grandes estrelas desse negócio é o Alibaba, através desse grande do que a gente chama de ecossistema. Ao invés de eu falar individualmente cada uma dessas bolinhas, que são empresas, eu vou fazer um paralelo do que significa o grupo Alibaba para vocês terem uma referência. Quem é comerciante provavelmente já entrou no alibaba.com para ver os produtos que a indústria chinesa vende, ou entrou no AliExpress para comprar alguma coisa, mas de fato, o que é o grupo Alibaba? O grupo Alibaba ele é como se fosse
talvez o que a gente conhecia anteriormente de páginas amarelas, de B2B, então compra entre indústrias, mais somado um grupo Pão de Açúcar, mais o grupo B2W, mais o Netflix, mais o YouTube, somado com a Rappi, somado com o iFood, mais os Correios, ou uma empresa de logística qualquer, e mais o Twitter, e principalmente somado, talvez, a Visa, um meio de pagamento. Todos esses anteriores que eu comentei são empresas, são serviços internos, são operações que o Alibaba ou são donos 100% ou eles têm participação. O fundamental que eu quero trazer para vocês é o meio de pagamento. Eu mencionei a Visa, que corresponde lá na China ao Alibaba, que é o meio de pagamento via celular. O que é fundamental nisso, vocês entenderem, é que esse meio de pagamento é aceito fora também. Por isso que eu falei a Visa. Então, quando alguém, um chinês, ele pode utilizar o Alipay comprando em concorrentes do Alibaba. Isso, de certa forma, acontece aqui no Brasil também. Por exemplo, quando você compra, talvez, com um cartão da Renner em uma loja da C&A, se isso fosse possível. Na China, é. Na China não é só possível, como isso é uma escala muito grande. E por isso que o Alibaba conhece profundamente os seus consumidores. Conhece o consumidor não só quando ele compra nos próprios sites, mas quando ele compra, pede comida. Inclusive, eles são donos do principal clube de futebol, onde o Filipão foi técnico durante 3 anos, onde o Paulinho jogava, o Paulinho do Corinthians, enfim. Ele tem uma série de conhecimentos e ele conhece e sabe quando você compra fora. Então, quando a gente compara com um grupo como a Amazon, que conhece profundamente o consumidor, e a gente sempre tem a visão que é a empresa talvez mais centrada no consumidor, o Alibaba é muito mais. Porque a Amazon conhece só quando o consumidor americano, ou mesmo brasileiro, enfim, de qualquer lugar do mundo, compra dentro do site. O Alibaba conhece, entende quando você compra, inclusive, fora. E não só essa diferença, mas como eu comentei aqui, como está escrito aqui, o modelo de império versus de ecossistema. A Amazon é tida como uma das empresas mais inovadoras no mundo e a gente sempre pensa, e quando eles entram no mercado, a gente sempre fica com medo. Fala, poxa, o que vai acontecer? A Amazon vai tomar meu mercado. Enquanto isso, o Alibaba, quando entra num setor novo, eles colaboram. Isso é super relevante. Eles ajudam o mercado inteiro. Por isso que é o que a gente chama de modelo de ecossistema versus modelo de plataforma. Uma empresa que é muito parecida com isso é a Tencent, que é o aplicativo que faz tudo. E daqui a pouco eu vou mostrar por que eu estou explicando tudo isso. Eles são donos do WeChat, que é o que a gente brinca que o Mark Zuckerberg gostaria que o WhatsApp fosse. O WhatsApp é só o comunicador. O WeChat nasceu como um comunicador e hoje faz tudo na vida de um chinês. Permite que você compre, jogue, leia, ouça música, leia livro, notícia, faça investimento, faça pagamento, pega táxi, pede comida, tudo isso. Mais de 100 minutos por dia um chinês gasta dentro de um WeChat. E aqui tem um logo da Tesla. A Tencent é o segundo maior investidor institucional da Tesla. Porque um carro, ele é a quinta tela na sua vida. Em algum momento, a gente vai entrar no carro e você só vai ficar consumindo o conteúdo que está na tela. Você não vai precisar dirigir mais. Então, essa é a visão que a Tencent tem em relação à Tesla. E tudo isso, o que é mais relevante, é um login único. Então, cada uma das coisas que você faz, você usa o mesmo usuário. Okay? Então, por isso que a gente criou-se na China nessa concorrência, nesse duopólio. Todas as empresas, e essa grande concentração, os usuários estão fortemente concentrados nesses 2 aplicativos. Ou o WeChat, da Tencent, ou o Alipay, do Alibaba. Mesmo grandes empresas como Carrefour, Walmart e Google, na China, tem que fazer negócio com eles. Então, criou-se 2 grandes ecossistemas. E o que é mais importante aqui para a gente, no Brasil, tudo isso que eu falei, até talvez o ano passado, era mera curiosidade, e agora a realidade começa a ser diferente, porque a gente começa a conhecer os super apps aqui no Brasil, que é esse formato aqui, que é essa realidade. Então, essas empresas estão começando a desenvolver modelos de negócios, conceitos baseados no que os chineses fizeram. Então, se antes a gente pensava muito que os chineses copiavam, agora eles criaram esse conceito de super apps que está sendo copiado pelo Brasil. Então, o iFood, a Rappi, a gente não está falando de pequenas startups.
empresas surgindo no quintal que ainda são pequenininhas. A gente está falando em duas das maiores empresas, unicórnios, enfim, no Brasil, alguns dos maiores varejistas, alguns dos maiores bancos, enfim, todos indo para esse modelo. Isso significa que muitos dos conceitos que estão acontecendo na China atualmente vão acontecer no Brasil também. E agora muito mais em função dessa aceleração da Covid, porque o iFood e a Rappi são das empresas que estão mais crescendo aqui nesse momento. O que é importante, de novo, aquele cenário que eu desenhei do Carrefour tendo que fazer negócios através do WeChat, está acontecendo aqui no Brasil também. Cerca de 25% do supermercado online do Carrefour no Brasil é vendido através da Rappi. 25% do que é vendido pelo maior varejista do Brasil é via Rappi. Ok? Isso é super relevante para a gente entender e cada uma das nossas empresas nós podemos nos posicionar. Por isso que eu vou desenhei esse conceito aqui para vocês terem um pouco dessa visão e como as empresas chinesas estão se organizando. Ok? Vou passar rapidamente por alguns dos conceitos, porque eu quero chegar no final da apresentação já com alguma dos aprendizados. Ok? Então, aqui, isso a gente já está vivendo, a 99 versus a Uber, a Didi, enfim. Isso, o que é mais importante aqui é o compartilhamento e o impacto disso no varejo de carros. O quanto muitas pessoas estão deixando de comprar carros para só utilizar. Talvez alguns de vocês já estejam passando por isso. Na China, quase 5% das viagens, dos deslocamentos das pessoas é via Didi. 5%. Isso somado, inclusive, ônibus, bicicleta, enfim. Empresas que vendem diretamente para o consumidor. Aqui é uma rede de cafeterias que você só consegue fazer pedido via aplicativo. Você não consegue chegar com dinheiro. Você pode chegar com o cartão American Express Black ou chegar com 1 milhão de dinheiros da China para dar dinheiro para o cara. E o cara falou, não aceito. Eu preciso que você use o aplicativo. A concorrência é supermercado, restaurante e delivery. Isso aqui é uma das maiores concorrências nesse momento, não só dentro da sua categoria. Empresas, supermercados conectados, depois vocês podem ver um pouco mais o supermercado do grupo Alibaba, lojas autônomas, enquanto a gente sempre fala da Amazon Go, que tem 5 lojas, essa rede de lojas autônomas da China já tem mais de 500 lojas. 500 lojas, ok? Uma marca também vendendo direto para o consumidor final. Aqui, trazendo um pouco da nossa referência de Black Friday versus o Singles Day. O Black Friday americano gerou 5,8 bilhões em 2016. A China, com seu Singles Day, gerou 14,3 bilhões de dólares no ano de 2016, 2017, 25, 2018, 30, 2019, 38. Mesmo conceito de Singles Day, do Black Friday, ser um dia, mas não é um dia de desconto. Não é simplesmente um dia que as pessoas vão desesperadas para comprar porque tem um baita desconto, e para nós comerciantes, para nós empresários, é um problemaço, principalmente aqui no Brasil, porque a gente depende muito do Natal. O Black Friday, para quem participa nesses últimos anos, sabe que tem tirado muito das vendas do Natal. E cada vez mais em função das vendas via internacionais, o Singles Day impacta Estados Unidos, impacta Brasil. Mas, de novo, ele não é um dia de desconto, ele é um festival, ele é um dia de engajamento que é muito legal. As pessoas pensam mais em tecnologia, pensam mais em outras coisas. Aqui tem um conceito que eu quero trazer rapidamente, já para finalizando essa apresentação, é o conceito de agente de compras, que não é um e-commerce tradicional, mas é um e-commerce que passa pelo WeChat. As pessoas vendem, quase como o que vem acontecendo agora com o WhatsApp. Teve uma pergunta aqui se o WhatsApp comunica com o WeChat. Não, são meios de comunicação totalmente diferentes. Imagina como se fosse o Facebook Messenger, o Skype e o WhatsApp. São coisas totalmente diferentes. Aqui de luxo, e aqui os conceitos que eu quero dar destaque um pouquinho para vocês também, que é o que a gente está vivendo aqui no Brasil, das lives. Então, as lives que acontecem na China não são só de conteúdo, de entretenimento, são de vendas também. Então, cada vez mais as pessoas começam a vender produtos, aliás, e isso já vem acontecendo nos últimos 5 anos. Alguns indicadores mostram que o live commerce na China já corresponde a 10%, e eu já vi números que correspondem a 15%.
do e-commerce, movimentando 63 bilhões de dólares em 2019. Então, são pessoas vendendo, ao invés de um artista fazendo show de sertanejo pela live, é um lojista vendendo produto, ok? E esse é um dos conceitos que eu quero mais dar destaque para vocês, porque certamente é uma das principais tendências aqui no Brasil nos próximos anos. Certeza absoluta. Aqui, inclusive, vendendo carros. Nesse exemplo aqui, esse sujeito que está aqui do lado esquerdo, ele é considerado o rei do batom. É curioso que é um homem. A entidade ou a entidade que vende mais batons na China não é uma empresa, é uma pessoa e é um homem. Esse cara aqui conseguiu vender uma quantidade absurda de batons pelo modelo de live streaming. Ele passa, ele testa, ele mostra o produto. E não só batons, como outro extremo, vendendo carros também, vendendo casas via live streaming. É um modelo de interação e dinâmica que não existe no e-commerce tradicional. Como aqui, um sujeito vendendo pacote de turismo e recentemente foi vendido, inclusive, um foguete. Literalmente um foguete que custa alguns milhões de dólares. Então, são modelos que começam a ter, aqui para também já dar uma perspectiva, a indústria começa a ser pautada pelas plataformas para desenvolvimento do produto, ao invés da indústria desenvolver, criar o produto, ela pega dados, insights das plataformas, é como se a gente fosse no Mercado Livre, começasse a ler os comentários que as pessoas postam sobre os produtos e pegar e falar, olha, tá todo mundo falando que gosta disso, as pessoas reclamam daquilo do meu produto. Eu pego essas informações e volto e desenvolvo o produto. Não é só um desenvolvimento, basicamente, no feeling ou nas informações, ok? Então, aqui para encerrar, o que eu faço com tudo isso? Digitalização, que eu comentei, parcerias de negócios. Opa, peraí. Aqui. Parcerias de negócios, cada vez mais a gente desenvolvendo negócios entre empresas, autenticidade, marca, confiança e pensar no futuro. A gente tem pensado também, obviamente, temos problemas muito urgentes, gravíssimos para resolver agora, mas pelo menos 10% do nosso tempo a gente tem que tomar um pouco para pensar no futuro. Porque também, daqui a pouco, em algum momento, as coisas vão passar, vão se não normalizar de novo. Essa história, o que é o normal, o que não vai ser, dificilmente a gente consegue ter uma perspectiva e análise, mas é importante. E como grande atalho, eu tenho sugerido muito a entrada dos marketplaces, que é o modelo que domina o e-commerce na China. Mais de 80% do e-commerce chinês é através do marketplace. Então, eu comentei o Alibaba e tem uma série de outras empresas. O marketplace, ele domina, ele tem muita informação na ponta dos consumidores e facilitam que as empresas consigam vender. Só que, por isso que muita gente, agora, nesse momento, está tentando a digitalização, colocando seus próprios sites. Se você não tinha uma atuação na internet anteriormente, se você não tinha uma base de cadastro, dificilmente vai conseguir vender nesse momento, porque você não tinha um histórico anterior, você não tinha uma relação digital com o seu consumidor. Não é simplesmente colocar um site, colocar alguma coisa para vender. Por isso que é interessante se aproveitar do marketplace, mas tem que ter uma visão diferente. Não é simplesmente de uma indústria ou de um varejista, de uma empresa vendendo. A gente tem que ter uma visão mais de análise de dados, de o que a gente chama de como hackear. Eu vou fazer uma comparação muito simples com o mundo físico. É entender como o consumidor circula dentro de um shopping center. Alguém que vai abrir uma loja física ter uma noção. Poxa, eu vou colocar a minha loja perto da praça de alimentação ou perto do cinema, porque tem uma movimentação, ou colocar perto da entrada, enfim, coisas desse tipo. Esse tipo de insight a gente tem que tentar levar para o mundo digital também, porque principalmente dentro de um site como o Mercado Livre, B2W, o próprio Rappi, o iFood, quando cada um de vocês, poxa, lembrem da última vez que você foi pedir comida no iFood. Você colocou a categoria lá pizza. Ou você foi direto para a pizzaria que já conhecia, e se você foi pedir e tentar descobrir, era uma lista gigantesca de pizzarias. Como que você tentou, como que você escolheu isso? Então, essa lógica é importante entender, não só simplesmente colocar lá dentro. Porque se você colocar a sua loja dentro de um marketplace, não vai acontecer. É como se você chegasse no shopping e falar, olha, quero montar uma loja. E o shopping determina onde você vai ficar e você nem olha onde que é essa loja, simplesmente fica lá e fica esperando sentado os clientes chegarem.
e não faz uma análise da localidade, da localização. Então, isso tem muitas coisas, a gente tem que fazer esse parâmetro da loja física, do mundo físico para o digital também. Obviamente, são conhecimentos diferentes, são detalhes de operações diferentes, mas muitas analogias funcionam. Então, se você for abrir, e eu recomendo fortemente que você abra uma loja, que é o conceito que acontece lá, porque tem todo o tráfego, audiência dentro dos marketplaces, não simplesmente abre uma loja e imagine que vai acontecer. Abre uma loja, às vezes tem que trabalhar com o fornecedor, trabalhe com a marca, porque a marca também vai querer ter destaque dentro do site. Sei lá, a Coca-Cola vem trabalhando com vários fast foods, vários restaurantes para ter mais destaque dentro do iFood, dentro do Rappi. É um conceito que vocês podem tentar aproveitar também, ok? Essa apresentação vai ficar disponível para todo mundo. Quem quiser, aqui tem meus contatos. O que é importante, a gente vai fazer outras webinars. Tem alguns que são voltados especificamente para negócios com a China, como desenvolver, como comprar, como vender para eles. E um dos canais, de novo, vai ser o e-commerce. Então, é possível, sim, vender na China a partir do Brasil, assim como nós, aqui no Brasil, qualquer um de vocês que estão sentados assistindo, enquanto eu estou falando, você podia ter pego o celular e comprado alguma coisa do AliExpress. A mesmíssima coisa podia ter sido feita, pode ser feita por um chinês. Ele está lá assistindo o Netflix dele, viu algum produto, pensou em alguma coisa interessante, entrou no site e, nesse caso, era um produto brasileiro. Obviamente, eu estou simplificando muito, tem todo o trabalho de estruturação, de marketing, mas sim, é possível e acho que são oportunidades que a gente tem que aproveitar e talvez muitos projetos que estavam engavetados a gente pode tirar nesse momento para desenvolver. Ok? Vamos abrir para perguntas, comentários nesse momento. Acho que a gente já passou, estão quase chegando no final já na nossa sessão. Ok. Tem uma série de perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta do Thiago. Legal. Canton Fair Digital. O organizador da Canton Fair já confirmou que a feira vai acontecer online. Então, provavelmente, as coisas serão os fabricantes colocando no site que a Canton Fair está desenvolvendo, vai ter várias ferramentas. Então, sim, vai acontecer. Só que, assim, na prática, a gente ainda não sabe como que é, ok? Como utilizar isso tudo para o mercado de imóveis? Sim, eu acho que é interessante essa pergunta. Esse modelo de live streaming pode ser uma das melhores soluções para o mercado de imóveis, para vender diretamente para o consumidor. Obviamente, de novo, é importante ter... Não adianta simplesmente entrar na internet se você não tem audiência, se você não tem a base de clientes do outro lado. Então, existem algumas plataformas Existem algumas plataformas que vendem imóveis, próprio Madeira, a Mobile, que tem todo o tráfego e pessoas interessadas, alguns grandes marketplaces também. Só que, de novo, se você entrar lá e não fizer um trabalho diferenciado, vai ficar igual alguém que entra numa feira gigantesca e está todo mundo parecido, mais ou menos igual. Então, tem que fazer um trabalho. Eu comentei com você sobre o vídeo. Tentem aproveitar muito o vídeo, as pessoas estão cada vez mais acostumadas, tem mais tempos para poder assistir, e vídeo permite interatividade, vídeo permite entretenimento, coisa que uma foto normal não permite. As principais feiras na China, sim, vão migrar muito para o digital. Então, a pergunta é, o que vai acontecer para as próximas feiras? Vão migrar muito para o digital. Inclusive, isso é super importante vocês terem como perspectiva. O Alibaba começou em 99. A crise do SARS foi em 2003. A crise da SARS foi o principal alavancador para ter transformado o Alibaba de uma pequena startup para o gigante que ele é atualmente. Muito do trabalho que o Alibaba tinha anteriormente, muito do trabalho que o Alibaba tinha anteriormente era muito focado nas feiras locais. Era muito focado em tentar trazer os estrangeiros, os compradores estrangeiros que iam na Canton Fair, iam nessas feiras para começar a acessar. Só que quando
teve a SARS, os compradores estrangeiros deixaram de ir, assim como a gente está deixando de ir para Canton Fair, está deixando de ir para as feiras. E nesse momento, o Alibaba começou a focar mais nos compradores estrangeiros para o acesso pela internet. E desse momento, e agora cada vez mais está sendo chamado de efeito Alibaba, esse aproveitar as características e as dificuldades de dado momento para conseguir transformar o seu negócio, ok? Vamos lá, deixa eu ver algumas das perguntas. Sim, o QR Code, bom, enfim, o Mário está comentando sobre o uso de QR Code para fraude, sim. Assim como todo meio de pagamento, sempre vai ter alguém tentando fraudar, e por isso que eles tentam fazer muitas ferramentas para tentar inibir essa questão. Logística de móveis, sim, é mais difícil. A logística na China é muito melhor estruturada, e existe um conceito de cada vez mais a logística e os centros de distribuição estarem nas pontas. Então, grupos como a Alibaba, grupos como a DJ, ao invés de ter um grande centro logístico, tem os produtos distribuídos. E, às vezes, não são só os distribuídos, o que é importante, distribuídos dentro do seu próprio centro de distribuição. Também se utilizando até de redes locais. E eles vêm trabalhando muito nisso. Então, o Grupo Alibaba, ele conecta muitos pequenos lojistas. Eles estão fazendo até um modelo de bandeirar lojas de conveniência, supermercado. Então, às vezes você chega em determinada cidade, em determinado bairro, tem uma loja de conveniência lá do bairro e a placa que tem lá não é do supermercado local, é do Alibaba. E ele consegue direcionar as vendas online para essa loja e consegue suprir o produto também. Então, aquela loja acaba virando um ponto de distribuição. Ao invés de ser uma loja física, vira um mini CD. Isso eu passei várias vezes, cada vez mais é comum. Você entra numa loja de conveniência, entra no supermercado, as pessoas não querem nem te atender, porque basicamente a maior parte das vendas deles são via online. Então ele nem se preocupa muito em colocar lá a prateleira, a gôndola para o consumidor pegar. Ele quer ter a conveniência de passar um scanner e encontrar o produto que ele vai despachar pela internet, ok? Então esse é um modelo que vem acontecendo cada vez mais dessa descentralização. Vamos pegar algumas perguntas. Então, esse material vai estar disponível depois. O pessoal da CCX vai depois disponibilizar também via YouTube, ok? Vamos lá. Mais perguntas? Vamos lá. Ok. Alguns players vão ter dominância regional. Então, você acredita que alguns players vão ter dominância regional, tipo Amazon, Américas, Alibaba, China? É possível, mas também é muito possível que os grandes grupos, a gente tenha mais um duopólio, talvez, entre Amazon e Alibaba, como grandes ecossistemas internacionais. Então, a Amazon está aqui numa operação direta, mas na Índia ela é a principal acionista em alguma das empresas locais. O Alibaba também está fazendo esse movimento. Então, é possível que aconteça, que exista, sim, players locais muito fortes, mas também que esses grupos locais fortes tenham participação relevante de uma empresa como a Amazon e com o próprio Alibaba também. Okay? Porque, na verdade, cada vez mais, aqui é a outra pergunta, valorização do produto local, sim, em função da questão logística, em função da questão da cadeia de suprimento, da cadeia de valor, mas também a gente está falando de um mundo muito globalizado que é difícil voltar para trás totalmente. As grandes indústrias, por mais que a gente tenha falado nas últimas semanas que muitas indústrias talvez vão repensar essa estratégia de fabricar na China, não é simplesmente a Apple pensar em tirar a fábrica do iPhone e levar direto para os Estados Unidos. A Apple, só do iPhone, tem cerca de 60 fornecedores em volta deles para montar um iPhone. Cerca de 60. Então, são 60 empresas que precisariam ou repensar a sua estrutura e ir para os Estados Unidos também, ou começar a mandar. Isso leva muito tempo para fazer. E agora, cada vez mais, essas empresas internacionais têm na China também, talvez, o seu segundo ou até primeiro mercado consumidor. Então, é difícil agora para a Apple, por exemplo, sair da China, porque a China é o mercado mais relevante depois dos Estados Unidos.
Então, isso tudo talvez demore para acontecer ou talvez nem venha acontecer. O que é mais possível seja um híbrido, e o que tem que ser movido para a ponta de volta para os regionais são muito produtos localizados, produtos regionais, como esse comentário, ou produtos mais customizados e produtos adaptados para a necessidade local. Produtos que sejam para o consumidor brasileiro, não é meramente a gente consumir o que os estrangeiros nos mandam. Ok? Mais perguntas? Acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem alguma... Alguém quer entrar e fazer uma pergunta para o áudio? De repente pode ficar mais fácil do que escrever. Fiquem à vontade. Tudo bom? Olá. Desculpa, não sei pronunciar seu nome direito. Sou Ricardo aqui. Eu sou Ricardo aqui da Exporta Nordeste e tudo bem? Estou aqui em Recife, tudo bem? É o seguinte, eu venho olhando esse mercado de online já há muito tempo, a gente tenta inovar nesse setor e uma parte da sua apresentação me encheu os olhos, vamos dizer assim. Teria como a gente linkar um site brasileiro diretamente no WeChat e fazer um marketing direcionado para alguns tipos de compradores? Será que você poderia me responder isso aí? Diretamente não. Para muitos desses negócios é necessário que tenha uma empresa chinesa. É como se você tivesse que ter um CNPJ chinês. Por outro lado, existem plataformas marketplace de produtos estrangeiros. Então, o WeChat especificamente, diretamente não. Você precisa ter um negócio lá, até porque é uma das formas de proteger o consumidor local. Se você é totalmente internacional, eles não têm muita garantia. Mas tem e-commerce que vendem produtos internacionais, eles têm outras formas de fazer. Tem dois modelos. Um que é totalmente cross-border, é igual a gente comprar um produto chinês e vir pelo AliExpress, pelo correio. Então, você vende o produto e manda pelos correios. Outro é ter um estoque na ponta através de um porto seco. Então, fica lá no armazém alfandegado, vai vendendo online e vai enviando já lá na ponta para o consumidor chinês. Mas aí são operações específicas de e-commerce, plataformas que aceitam vendas cross-border. Okay? Perfeito. Eu tenho um cross-border aqui que é brasileiro. Depois eu vou mandar uma apresentação para você e a gente continua esse papo. Obrigado. Deixa eu ver, vieram mais algumas perguntas aqui. Alguém mais quer entrar e perguntar por voz? Vou responder algumas perguntas. Comércio de madeiras. Madeiras, se tem uma e gostaria de saber se tem alguma plataforma de comércio de madeiras. Eu não sei responder especificamente de madeiras, mas de móveis tem muito. E eles têm alguns anos atrás, no ano passado eu vi muito conceito de vendas de todos os móveis para uma casa. Então, o sujeito compra uma casa, compra um apartamento novo, ele fala assim, olha, meu apartamento tem a área X, dentro da funcionalidade do site ele faz o design de alguns, ele te oferece alguns designs prontos, você dá uma customizada e ele pega todos os fornecedores dentro daquele design e já te vende um pacote. É como se você mobiliasse a casa do zero de uma vez. Tá? Então, são algumas plataformas que existem. Então, isso é muito importante. Tá? Esse conceito de plataformas de ecossistema que eu comentei lá no início, do Alibaba, existem muitos segmentados. Então, tem de imóveis, tem da vida, assim, do escritório. Então, tudo que você precisa do escritório. Então, você fica pendurado embaixo. Se você é um fornecedor, um fabricante, normalmente você fica debaixo desse para você ser o fornecedor de produtos e alguém de uma plataforma conseguir colocar seu produto para o consumidor final também. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver, tinha mais uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a visão dos chineses sobre alimentos e os produtos brasileiros? Produtos brasileiros na China. Vocês estão me ouvindo? Ok. Produtos brasileiros. Nós não temos marcas fortes internacionais. Acho que isso é muito
sim, é de conhecimento de todo mundo, mas temos valores brasileiros. Então, estilo de vida, produtos típicos, que na maior parte não tem, assim, tem um valor agregado não muito alto, que são desde alimentos naturais, frutas principalmente, mas na área de vestuário e talvez na área de decoração de algumas coisas, muitas coisas ligadas ao lifestyle. Então, a visão dos chineses sobre o Brasil e sobre o produto brasileiro é muito parecido com o que a gente tem deles. É muito superficial. É uma visão, talvez, assim, de perguntar para o brasileiro sobre a China, a gente vai falar 4 ou 5 palavras e eles também vão falar. Então, é um guarda-chuva. Então, para vender produtos, talvez tenha que se aproveitar muito desse tipo de conhecimento deles sobre nós para poder encaixar. Então, é muito ligado ao estilo de vida, uma população, um povo mais alegre, feliz, sorridente, que interage, tem muita empatia, essas coisas. O estilo de vida mais natural, muito ligado ao esporte, à beleza, enfim, coisas desse tipo que são valores positivos e conseguem conectar com os chineses, ok? Então, essa é uma, assim, não tem uma visão muito profunda sobre e muito detalhada sobre o que a gente tem aqui. Ian, que é Thiago da Trade, tá me ouvindo aí? Olá, Thiago, tudo bem? Tô ouvindo. Tudo bem. Como é que nós podemos te chamar? Ian mesmo? Sim, isso, pode me chamar de Ian. É brasileiro, né? Sim, sou nascido no Brasil. Ian. Ok, Ian. Minha pergunta é sobre Hong Kong. Como é que você vê Hong Kong em relação à China? A gente sabe que era uma forma, né? Porque a China é comunicação, a cultura. Você se perde. É um pouco difícil da legislação. É uma série de elementos em que Hong Kong facilita, né, para o ocidental. Como é que você vê isso no futuro? Como é que você vê essa relação de Hong Kong, China, para a nossa comunicação com eles? Obrigado. De nada, Thiago. É o seguinte, bom, até para contextualizar para todo mundo, Hong Kong é uma cidade, é uma região no sul da China que durante mais de 100 anos foi uma colônia britânica e foi devolvida para a China em 97. Mas ela basicamente é uma população do sul da China que fala cantonês e que durante esse tempo todo se sentiu muito que não pertence à China. Então a população tem uma formação, uma boa parte fala inglês, inclusive os mais velhos falam super bem, e sempre foi um hub financeiro e hub comercial da China. Então, quando o país ainda era fechado, as pessoas acessavam a China através de Hong Kong. Acessavam para fazer negócios, utilizavam assessoria, enfim. E Hong Kong era o principal porto de exportação também. Nos últimos anos, com a abertura da China, eles perderam muito espaço, mas ainda era um ponto de turismo e de comércio. E aí vocês devem ter acompanhado nos últimos 3, 4 anos os grandes protestos que aconteceram, inclusive alguns meses antecedendo também a própria Covid, foram os mais graves no tempo. A cidade se deteriorou muito, a cidade perdeu muita economia, já tinha perdido muito comércio. No final do ano passado, eu estava lá em novembro, a gente tinha dificuldade até chegar nos hotéis, não se locomover. Então, a economia local sofreu absurdamente, mas a infraestrutura e a capacidade da população continua. Então, esse acesso, e talvez seja mais relevante ainda. O que aconteceu? Então, vamos imaginar o seguinte. Hong Kong era a irmã rica da China, que morava em outra casa, morava em outra família. Agora, voltaram e ela sofreu muito, e antes ela achava que tinha e era superior, e agora, com tudo que aconteceu, ela começou a perder muito a relevância frente ao irmão maior. Mas ainda tem um nível de educação melhor, é mais internacional, então muitas das coisas ainda podem acontecer. Isso também vai depender um pouquinho do que a China vai pensar de internacionalização para os próximos anos. Aí assim, se eles vão querer se abrir mais ou menos,
também Hong Kong vai ter um papel muito fundamental nisso, ok? Se fosse abrir mais, talvez Hong Kong perca ainda mais relevância, porque aí você tem Xangai, que é muito internacional também. Se a China continuar a querer olhar mais para dentro, talvez Hong Kong ainda permaneça na sua situação. Mas fato é que eles perderam absurdamente o seu espaço. Ok? Certo, Thiago? Infelizmente, porque eu acho uma cidade sensacional. Mais alguma pergunta? Bom dia, aí. Aqui é Dimitrios, tudo bem? Pode falar, tá ouvindo? Tudo bem. Então, Estou ouvindo, pode falar. Beleza. Não, eu tenho acompanhado a apresentação, muito boa, fiquei surpreso. Eu queria saber, você falou muito sempre sobre produtos, compra, venda, e-commerce. Eu sou da área mais de consultoria, treinamento de equipes, desenvolvimento humano, cursos, enfim, mais essa área de gestão humana, né? Desenvolvimento comportamental. Como é que você vê esse tipo de atividade diante desse conjunto, dessas plataformas? Como isso funciona na China? Existe algum tipo de abertura de poder levar esse tipo de trabalho, conteúdo para dentro desse universo? Como é que isso funciona lá? Vamos lá. A primeira parte da pergunta é o que vem acontecendo na área de serviços na China, e a segunda é a possibilidade de levar alguma coisa daqui para lá. Sim. Sim, ok. A parte de serviços é assim, a gestão de empresas na China ela é relativamente mais recente. Então, o modelo de gestão, a gente tem as grandes escolas, escola americana, até a escola japonesa, enfim, de gestão e treinamento e como lidar. A China ainda está se organizando nisso, ok? Então, ela não tem, vamos dizer assim, uma sofisticação muito grande. Ela replica muito modelos tradicionais de estruturas hierárquicas, até porque a cultura é muito assim. Então, imagina o que talvez fosse o Japão na década de 80, 70, nas estruturas de empresas. Uma boa parte ainda é assim nos setores mais tradicionais. Só que, principalmente nas empresas estatais. Mas cada vez mais o setor privado é relevante em termos de PIB, é maior do que o estatal, e as empresas de tecnologia também. Então, a gente tem talvez três grandes grupos na China. As empresas estatais, as empresas privadas e as empresas de tecnologia. E aí estou destacando tecnologia porque, de novo, naquele gráfico eu mostrei que eles são cada vez mais relevantes no PIB. Que eles têm uma cultura muito diferenciada porque mistura o que é a China e o que é Vale do Silício. Empresas privadas na China são abertas, mas ainda a parte de cultura local é muito forte. Então, dito isso, assim, eles ainda estão encontrando seu modelo. A parte de treinamento ainda é muito treinamento técnico, menos treinamento comportamental, até porque, de novo, eles são muito mais de execução, sim, habilidades, soft skills, são menos, não é menos desenvolvida a preocupação com relação a isso, ok? Mas as empresas privadas e tem, obviamente, a quarta parte que são as empresas multinacionais. Talvez a oportunidade lá esteja nesse ponto, ok? Eu acho um pouco difícil penetrar no mercado chinês para venda de serviços, porque, de novo, assim, como a gestão ainda é muito pouco mais antiga, talvez as áreas de RH, de uma forma geral, ainda são mais folha de pagamento do que uma gestão de talentos. Então, talvez a venda dessas coisas seja um pouco mais difícil. Por outro lado, tem grandes plataformas, e aí, de novo, trazendo aquele conceito que eu falei de ecossistemas. Ecossistema Alibaba, ecossistema Tencent. Vamos colocar a Didi como um ecossistema de logística e mobilidade. Então, eles têm todos os meios. E no ano passado foi em algumas empresas de RH, eram grandes ecossistemas de RH. Você consegue imaginar também, de novo, aquela mistura de conceitos dentro de um mesmo grupo. Uma empresa de headhunting, uma empresa de recrutamento de executivos de nível médio, uma empresa que tem também serviço para recrutamento de universitários, recrutamento de funcionários de fábrica dentro do mesmo grupo. E também, o que é curioso, eles têm até, essa maior empresa tem um serviço como se fosse deixa eu pensar aqui no Brasil, o
no mercado, e principalmente se o sujeito mudou de cidade, o que é muito comum lá, ele vai precisar de um lugar para morar. E se ele se tornou um executivo, talvez ele queira trocar um carro, coisa desse tipo. Então, isso dentro de um ecossistema, eles conseguem e começam a fornecer. Então, tem essas modalidades que talvez sejam um caminho para fazer isso. Mas, de novo, acho que a parte de gestão ainda é um pouco antiga para conseguir aceitar coisas que talvez não sejam necessariamente reconhecidas internacionalmente. Se você estiver falando, poxa, é uma escola, é um curso de treinamento ligado a Harvard, ou é do Michael Porter, ok, é uma outra coisa. Mas, assim, se a gente está falando muito de dia a dia, é um pouco mais difícil, ok? Ok, obrigado. Imagina, obrigado. Ok, acho que... Tem mais 2 perguntas aqui. Acho que a gente já, depois disso, a gente já vai atingir o nosso tempo também. Alguma plataforma específica para venda de temperos industrializados brasileiros? Certamente não. Assim, a gente tem produtos brasileiros, a gente não tem plataforma especializada de produto brasileiro em praticamente nenhum lugar do mundo. Tem poucas plataformas brasileiras que vendem produtos brasileiros de uma forma geral. Então, certamente não tem tão especializado como você está falando. O que precisa buscar é dentro das plataformas que existem, que atendam esse público para poder... O que é importante é entender qual que é o público que a plataforma atende. Porque aqui, talvez, quando a gente pensa o marketplace, os grandes sites de e-commerce, eles concorrem entre si, eles não têm muita diferenciação. Okay? Na China, tende a ter uma diferenciação maior. Então, você olha para um grupo Alibaba, olha para determinado grupo, é mais difícil isso acontecer. Mas aqui no Brasil, a gente não tem muita diferenciação. Então, o que tem que buscar é produto. Então, se for assim falar, poxa, tem alguma plataforma para venda de temperos? Certamente não, mas para alimentos ou para a indústria de alimentícia, certamente tem. Genética e biotech, qual a sua visão do papel e da dominância da China nessa área? São áreas que a China, biotech e genética, são áreas que a China ainda está se desenvolvendo. Eu diria que talvez a Covid possa ter ajudado a acelerar a capacidade em algumas empresas por ser de extrema necessidade. O epicentro da Covid foi na China. Então, foram as primeiras empresas, as primeiras universidades a terem acesso ao que estava acontecendo foram eles, então eles começaram. Que é importante, de novo, as grandes empresas de tecnologia também se envolveram. Então, é como se o Google e o Facebook também tivessem divisões de health trabalhando no combate ao Covid, mas, de fato, utilizando inteligência artificial para fazer isso. Então, acho que isso tem sido uma diferença e acho que vai acelerar o processo de desenvolvimento dessas áreas, certamente. Mais uma pergunta. Não estou conseguindo trazer amostras via courier. O que está acontecendo? Guerra econômica? Não, falta de aviões. Então, envio de amostras, vinda de produto, a logística internacional está totalmente deteriorada por causa da falta de transporte. Então, transporte marítimo ainda acontece em menor grau, menos também porque a demanda é menor, mas um pouco mais, digamos assim, um pouco mais seguro, mas o transporte aéreo praticamente está parado. O transporte de carga funciona num nível muito menor e transporte aéreo, muitos países estão fechados, praticamente. Então, na China também, a entrada de estrangeiros na China está totalmente limitada. Para muitos países, você não consegue entrar e quando alguns países que você pode entrar, você tem que já entrar e ir para a quarentena diretamente. Ok? Então, acho que esse é o tipo de situação que está acontecendo. Então, a amostra, você tem que pegar uma DHL, uma FedEx da vida, que tem aviões próprios para conseguir fazer isso. Certo? Glória. Oi, obrigada. Vou pedir, então, para a Rita nos dar as últimas palavras e muito obrigada a todos, então. Eu queria parabenizá-lo pela sua apresentação, pela riqueza de informações que você nos passou, e muito mais do que as informações que são extremamente importantes, mas por nos mostrar o mindset
chinês, né? Eu acho que a forma de atuação, de pensar, de comportamento reflete muito que o país se encontra nesse momento, né? A gente sabe que a China figura como um dos principais investimentos estrangeiros no Brasil, enfim, destacando a infraestrutura. Nós tivemos, acho que se não me equivoco, ano passado, a construção de um porto em Maranhão, com a participação importante no setor financeiro. O Banco do Brasil me parece que abriu, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, uma agência na China. Enfim, tudo isso é conhecimento de muita importância. Mas eu queria ressaltar um ponto, que você melhor do que eu deve conhecer, que é a importância dada à educação pelo país, né? Os formandos nas universidades, eles têm a oportunidade de criar as suas próprias startups, né? Inicialmente a custo zero e acompanhados pelas universidades, pelo desenvolvimento acompanhado certeiro, né? Então, trata-se, na verdade, de um mercado que merece cada vez mais o nosso olhar e a nossa atenção, não só como parceiro, como principal parceiro comercial, mas também como referência em tecnologia e inovação. Então, eu gostaria de contar com você em outras oportunidades, em breves outras oportunidades, para falar de mercados setoriais, enfim, tratar de assuntos mais pontuais que sejam de interesse dos nossos associados. Mas essa apresentação, eu realmente fiquei muito contente com as informações que você passou e, mais uma vez, queria agradecer com as suas futuras apresentações para nós. Essa apresentação, como já foi comentada, ela vai estar disponível para todos no nosso canal do YouTube e eu espero que todos tenham gostado, tenho certeza que sim. Muito obrigada aí novamente pela sua participação conosco. Obrigado, Rita. Obrigado pelo convite. Obrigado pela paciência de todos. Acho que é difícil também conseguir ficar sentado na frente do computador e do celular tanto tempo para ver alguma coisa, mas acho que é um pouco do aprendizado que a gente tem. É um momento importante para compartilhar tudo isso. Acho que uma das coisas mais relevantes nesse momento é poder compartilhar e a gente se ajudar. Então, a minha apresentação hoje teve bastante desse viés de tecnologia, de oportunidades. Uma próxima apresentação, a gente vai ter um dos principais especialistas em negócio com a China, o Daniel Lau. Ele vem de uma experiência enorme, quase 20 anos trabalhando com a China, aqui no Brasil, trabalhando com empresas brasileiras na China. Ele foi executivo da Embraer na China, então, ou seja, alguém que ajudou a desbravar o mercado chinês para nós também. Então, depois vai ser informado a data e horário da apresentação dele, mas eu diria que se vocês gostaram um pouco do que eu apresentei hoje, certamente vai ser mais interessante que o Daniel vai falar também. Eu acho que vai ser muito importante, queremos sim, com certeza. Legal. Obrigado, Rita. Obrigado, Glória. Ao William também, que ajudou a organizar. E a todos vocês, um bom dia, um bom resto do dia, um bom final de... Eu ia dizer bom fim de semana, mas todos os dias são iguais, praticamente. Então, espero boa sorte para todos nós nesse momento. Obrigada. Um abraço a todos.